Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, um domingo, para a honra e glória do nosso Deus, alegres porque dependemos exclusivamente do Senhor e sabemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Tantos problemas, tantas dificuldades no nosso Brasil, na nossa cidade, próximo de nós, quantas dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela nos fala profundamente. Atentem para esse texto que vamos ler agora, em Romanos capítulo 8, que diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, aleluia, e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Palavra de conforto, de segurança, de paz e de alegria. Oremos ao Senhor. Deus Santo, poderoso é o Senhor. Deus majestoso, lindo, lindo, lindo és. Ó Deus da glória, o nosso coração se enche de segurança e proteção em Ti. Ao ouvir a voz do Senhor, através da Tua palavra, o nosso coração se enche de força, de esperança, de vigor, de coragem, de vontade de prosseguir e de depender única e exclusivamente do Senhor a cada dia mais. Nós louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome com todo o nosso ser, com toda a nossa força. A Ti, somente a Ti, Senhor, prostrar no nosso coração. A nossa vida por inteira, ó Deus, nós dedicamos a Ti. Tu és santo, 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 santo. E por isso também, Senhor, pela santidade do Senhor, nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e colocamos diante de Ti as nossas culpas, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Pela misericórdia do Senhor, nós clamamos agora também. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, louvamos ao Senhor. Confessamos os nossos pecados. Sabemos que o Senhor é um Deus perdoador. Sabemos que o Senhor nos perdoa, porque confessamos de coração ao Senhor. Ó Deus, queremos suplicar também nesse momento a bênção da cura sobre aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão nos hospitais ou em casa sofrendo. Meu Pai, só o Senhor pode mudar essa situação. Vem com cura, Senhor, para os nossos irmãos, amigos, parentes, enfim. E, Senhor, vem com a restauração da alegria nos corações daqueles que estão enlutados, que perderam tantos parentes, tantos amigos. Ó Deus da glória,
Quanta tristeza no Brasil e no mundo. Mas o Senhor é a nossa força e a nossa esperança. O nosso pedido é que o Senhor esteja consolando os corações e fazendo com que cada um possa, ó Deus, tê-lo no coração, no mais profundo do céu, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso escudo, aleluia. Glória seja dada a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cântico? Cante comigo, cante conosco, tá certo? Vamos cantar em casa com alegria, louvando ao Senhor. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, glória. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Glória, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei.
paz ou na guerra. Louvarei, Senhor. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Aleluia. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Cante comigo, Ele. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Glória a Deus por tudo. Podemos cantar a palavra do Senhor. Cantamos o que está escrito na palavra do Senhor. Eu lembro muito de Abacuque, que ele diz, Abacuque capítulo 3, do verso 17, ele diz assim: ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitona para prenhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos à palavra do Senhor. O missionário Yuri estará trazendo a mensagem do Senhor para o nosso coração. Vamos nos deleitar nessa palavra também. É palavra do Senhor. Vamos estar juntos com o nosso querido missionário Yuri Couto. Vamos adorá-lo, Senhor, através da mensagem nesse momento. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você em casa nesse momento. É chegada a hora da pregação e hoje eu quero falar sobre esperança. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 42. Salmo 42, versículo 11. E você pode olhar na sua Bíblia em casa. Se você não tiver, é só me escutar, que eu vou ler agora para você o Salmo 42, versículo 11. E ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que o salmista fala. Salmo 42, o salmista fala sobre isso. E o título, logo aqui no começo desse salmo, é Oração de um homem longe da pátria. Esse é o título aqui na Bíblia. A oração de um homem longe da pátria. E durante o Salmo 42 todo, ele vai expressando as suas angústias, as suas dificuldades por estar longe da sua pátria, por estar longe do templo do Senhor, a sua dificuldade porque em um local distante, que não é Israel, as pessoas à sua volta muitas vezes o perguntam em meio às dificuldades ali: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E isso tudo aflige o salmista. Tem muito mais outras coisas que deixam angustiada a sua alma, o seu coração, a sua mente. Mas o fato é que o salmista aqui não esconde que ele tem estado angustiado. Mas é interessante o Salmo 11, o versículo 11 do Salmo 42. É interessante porque ele fala exatamente isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? São perguntas que ele faz. Realmente, eu gostaria, nesse momento, de responder ao salmista. Provavelmente você, nesses últimos anos, digamos mais especificamente nesse último ano, esteja se sentindo muito angustiado, muito aflito, e sente isso constantemente na sua alma. E talvez você pergunte a Deus: por que isso, Senhor? Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Bom, se eu pudesse responder ao salmista, eu diria: sim, minha alma está triste, minha alma está abatida, perturbada, angustiada dentro de mim, porque dia após dia eu vejo o vale sombrio em que estamos, a caverna escura em que nos metemos, e muitas das vezes não sabemos como sair dela. Muitos estão vivendo assim, numa caverna escura, sem saber a saída, sem encontrar uma direção, um caminho. Muitos estão passando por um vale sombrio de dificuldades, de temores, de medos, de dúvidas, e tudo isso causado por este momento que estamos vivendo. É muito pesado, sim. Não é fácil lidar com mortes dia após dia. Não é fácil lidar com pessoas próximas de nós indo ao hospital e a gente ficando naquela indecisão, naquela dúvida, naquela questão, naquela angústia, sem saber se sobreviverá. Não é fácil pegar o celular e ver mensagens de pessoas que estão sendo hospitalizadas ou de pessoas que faleceram pela Covid. Não é fácil. Não é fácil também ver a miséria que o nosso país está tropeçando e rolando ladeira abaixo para essa miséria, para uma maior desigualdade. Pessoas com fome, pessoas que perderam seus empregos, a economia indo de mal a pior. Não é fácil ver a desunião das pessoas. Não é fácil ver que as pessoas não têm a capacidade de se entenderem, mas que preferem brigar. Não é fácil ver o ego dos comandantes, dos líderes do nosso país, seja de cidade, seja de estado, seja da pátria. Não é fácil ver o ego desses homens que, por trás dos seus bons atos, na verdade, muitas vezes estão apenas massageando o seu ego e pensando em planos futuros, quem sabe de reeleições e tudo mais. O foco, na verdade, não são vidas. É uma luta para bater no peito e dizer: tá vendo? Eu estava certo. Bom, por isso o meu coração está angustiado. A minha alma está aflita. Mas a real angústia é saber que, realmente, pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo, sem conhecer o Senhor da sua vida, sem conhecer aquele que nos oferece a vida eterna.
Pessoas estão morrendo não só uma morte física, mas uma morte espiritual. Isso é o que mais aflige a minha alma. Mas então, em meio a tanta aflição, o que o salmista nos diz? Depois de falar por que está assim triste, por que está perturbada dentro de mim, ó minha alma, por quê? Ele vem nos dizer: ponha a sua esperança em Deus. Simplesmente ele dá essa resposta: ponha sua esperança em Deus. É isso que ele fala: ponha a sua esperança em Deus. Não importa o porquê. Ele pergunta: por que está assim? Por que está assim? Ele não dá uma resposta do porquê, mas ele já dá uma afirmação que direciona as nossas vidas. Ponha sua esperança em Deus. É isso que ele nos fala, não importa o porquê. Se o problema é financeiro, ponha a sua esperança em Deus. Se o problema é no seu caráter, na sua índole, na sua maneira de viver, ponha a sua esperança em Deus na transformação da sua vida. Se a questão é a saúde, ponha a sua esperança em Deus. Se você acha que não aguenta mais, ponha a sua esperança em Deus. Essa esperança é uma esperança voltada para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Não é esperança em homens, em carros, em dinheiro. Não é esperança em um Salvador da pátria. É esperança em Deus, a rocha firme. Em Deus, o Salvador. Em Deus, aquele que é o amor. Aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. É nesse Deus que o salmista deposita a sua esperança. Esse Deus criador. Esse Deus que está sempre do seu lado e do meu lado. Pronto para nos amparar. Coloca a tua esperança em Deus. Porque a esperança, ela alimenta o nosso amor, ela alimenta a nossa vontade. A esperança nos ajuda a, quando cairmos, nos levantar. Como diz o poeta: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esses são os efeitos da esperança em um Deus todo-poderoso, nesse Deus bíblico. Por isso o salmista passa por tanta coisa longe da sua pátria, e mesmo com a alma triste, angustiada, ele fala: põe a sua esperança, minha alma, em Deus. Traz à memória aquilo que me traz esperança. Deus. Esse é o grande ponto. E ele continua: põe a sua esperança em Deus. Está difícil? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. É isso que o salmista fala. Entenda, o momento do salmista presente é igual ao meu, é igual ao seu. É um momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Mas ali está ele, colocando sua esperança em Deus, e no meio do vale escuro, ou dentro dessa caverna sombria e escura, ele vê lá no fundo, aquele ponto, aquela ponta de esperança, de saída. Você sabe o que você consegue enxergar muito bem dentro de um local totalmente escuro?
Sabe qual é a coisa mais fácil que você enxerga em um local totalmente escuro? Um pontinho de luz. Qualquer rajada de luz, um feixe de luz, por mais fino que seja, vai ser a primeira coisa que você vai enxergar. Você pode não enxergar um palmo do seu nariz, você pode não enxergar a sua própria mão, mas qualquer pontinho de luz você consegue enxergar. E é mais ou menos isso que eu vejo. Um salmista nessa caverna escura e sombria, de tristezas e dores, observando lá à frente aquele ponto de luz, como dizemos, uma luz no fim do túnel. A luz aqui está até piscando. Uma luz no fim do túnel. Ele enxerga à frente. Ele não se destrói no momento, no presente, em meio às angústias. Ele não se deixa destruir, desanimar, mas ele esperançosamente, confiando em Deus, sabendo Deus quem ele serve, ele olha à frente e fala: pois eu ainda o louvarei. Pode não ser hoje, mas amanhã, Senhor, amanhã eu te louvarei, porque essa luz tomará conta desse momento de trevas que vivemos. E é isso que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Vai nos tirar desse momento de trevas. Mas Ele pede: coloca a tua esperança. O salmista pede: coloca a tua esperança no Senhor. O presente está difícil, mas dentro dessa esperança, enxerga lá na frente: ainda o louvarei. E ele fala isso porque ele simplesmente reconhece que ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista reconhece em o Deus a quem ele deposita a sua esperança. O Deus que futuramente há de chegar com provisões, com livramento, com reparo, com renovo. É esse Deus Salvador, é esse Deus poderoso, Senhor de todas as coisas. Um Deus Salvador que nós temos plena consciência como cristãos que Ele é sim o Salvador, que Ele veio, morreu numa cruz por mim e por você, enviado pelo grande Deus amoroso, que tanto amou esse mundo que hoje padece em sofrimento. Mas esse Deus já entregou o seu melhor, que foi o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Nós temos noção disso, mas quantas pessoas não têm noção e estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo? Quantas pessoas estão morrendo sem ter a oportunidade de falar aquilo que o ladrão na cruz, do lado de Jesus, pôde falar? Quantos não têm a oportunidade de dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Muitos não estão tendo essa oportunidade. Por isso eu quero falar para você, cristão. Nunca foi tão urgente. Sempre foi urgente pregar o Evangelho. Mas nesses últimos anos, nunca foi tão urgente pregar o Evangelho. Nestas últimas décadas, a pregação do Evangelho tem se mostrado nitidamente algo importantíssimo para se fazer. Não podemos perder tempo. Não dá para ficar mais enrolando. Temos que pregar o Evangelho. Porque, verdade seja dita, se as pessoas não estão tendo tempo nem para se despedir dos seus parentes, é importante pregar sobre Jesus para estas pessoas o mais breve possível. Seja direto, tenha amor nas suas palavras e pregue. Pregue o Evangelho. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Jesus Cristo trará todos aqueles que ao falecer, que ao partir, que ao morrer, estavam agarrados a Jesus Cristo. Haviam entregue seu coração, sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo os trará. Jesus Cristo ressuscitará todas essas pessoas no dia do juízo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Lembre disso. Nossa esperança está no Senhor. Para concluir, Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você sabe o que é transbordar de esperança? Transbordar é quando algo enche além da sua capacidade de comportar, e aquilo se derrama pelas bordas, pelas beiradas. E se esse copo está em cima de uma mesa, ele começa a transbordar, ele começa a molhar toda a mesa, e todos os copos que estão ali são molhados por ele, são tocados devido ao seu transbordar. Transborde a esperança, toque na vida das pessoas à sua volta. Elas precisam dessa esperança que é Jesus Cristo. Pessoas que estão com a alma abatida, aflita, mas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que ainda não conhecem o Deus amoroso, que ainda não tem um local para apoiar sua esperança e renovar essa esperança. Irmão, irmã, vamos pôr nossa esperança em Deus, porque nós ainda o louvaremos, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, e assim quer ser também de muitos outros. Que Deus nos abençoe e renove, sim, a nossa esperança dia após dia. Amém.